Estamos começando mais um programa Gente Interessante com o quadro Papo de Médico. Hoje com o professor Dr. Antônio Barbosa. Ele é especialista em urologia. E nós estamos passando no mês de novembro. Tem o Novembro Azul. Outubro foi o mês da conscientização da mulher. E Novembro Azul é o mês dos homens poderem estar se mexendo também, né, doutor Antônio? Para poder fazer a tua prevenção. Eu agradeço a tua presença e eu gostaria de saber, doutor Antônio, assim, na época, quando você começou na urologia, até os dias atuais, como foi a evolução da especialidade? Como é que você enxerga a urologia hoje em relação ao que já foi quando você começou? Muito bem, muito obrigado, doutor Luiz, pela oportunidade de estar aqui no seu programa e poder trazer alguns esclarecimentos para a população a respeito do Novembro Azul. Como você me perguntou, da nossa época de formado para cá, a medicina e a urologia evoluiu muito em termos de prevenção do câncer de próstata no homem. Eu me formei em 79, na década de 70. Ainda não haviam campanhas nacionais nessa ocasião com tanta ênfase como tem hoje. Com tanto apoio que se tem hoje por parte da Sociedade Brasileira de Urologia, por parte das comunidades em geral médicas. Então houve realmente um grande avanço. As campanhas têm se intensificado, Novembro Azul tem sido um período marcado com muita ênfase para conscientizar o homem a fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Na verdade, doutor Antônio, que idade o homem deve começar a se preocupar com a próstata? Tem a ver com a história familiar desse homem? O que você poderia dizer a esse respeito para nós? Sim, em geral a gente recomenda-se que o homem procure fazer o seu exame preventivo, que na verdade é um termo até um pouco inadequado. A gente costuma usar o termo preventivo, mas na verdade a gente deve falar em avaliação ou detecção precoce do câncer de próstata. E isso se recomenda que os homens devam fazer essa prevenção, essa busca por prevenção a partir dos 45 anos de idade. Caso ele tenha na família um parentesco em primeiro grau, o tio ou o pai, ele deve procurar fazer esse exame anualmente a partir dos 40 anos de idade. Então, a recomendação é 40 anos de idade se tiver na família já antecedentes, seja o pai, o tio ou o irmão, e 45 anos de idade se não houver nenhum caso familiar. E na verdade esse controle da próstata, doutor Antônio, é muito incidente o câncer de próstata? Qual que é a prevalência na população masculina? A partir de que idade ele é mais prevalente? O que você poderia dizer a nosso respeito? O câncer de próstata é o segundo câncer mais incidente na população masculina, né? Daí a importância de se detectar ou se fazer realmente toda essa campanha no sentido de poder fazer um diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce seria aquele no qual o paciente ainda nem tem manifestação da doença. O câncer de próstata, para falar sobre a sua história, ele é muito silencioso, a gente costuma dizer que ele não dá sintomas, como a doença da próstata, denominada hiperplasia benigna da próstata. Então, em se tratando de câncer, ele é muito silencioso. O homem não consegue perceber que tem a doença se não procurar pelo médico e se submeter ao exame rotineiro, que é o toque prostático e uma dosagem no sangue de uma enzima chamada PSA. E na verdade assim, doutor Antônio, o diagnóstico de certeza de um câncer de próstata com certeza passa por uma biópsia? Sem dúvida. O diagnóstico definitivo é só a biópsia que pode fornecer. Quais são os sinais que chamam a atenção do homem quando ele está preocupado realmente com o câncer? Na verdade, antes que possa se pensar no câncer, existem algumas sintomatologias do trato urinário que começam por diminuição do fluxo urinário, a frequência aumentada
das micções, seja diurnas, seja noturnas, um certo ardor, uma certa sensação de descontrole da micção. Esses são sinais que, na verdade, chamam a atenção de uma doença benigna. Por isso o homem, quando está com esses sintomas, às vezes ele procura pelo médico porque está tendo transtornos da micção. Mas o que a gente quer chamar a atenção e quer ressaltar nessa campanha, nessa oportunidade até que nós estamos tendo, é dizer ao homem que mesmo que ele não tenha qualquer sintoma, qualquer queixa urinária em si, dessas que eu mencionei, a própria doença, como ela é silenciosa, como ela não transmite um alerta, o homem deve procurar apenas para fazer esses exames, o toque e a dosagem no sangue do PSA, porque apenas com esses dois exames é possível fazer dar um grande prognóstico em que nível está a doença ou em que nível ele pode estar evoluindo de uma doença já existente. O toque dá a sensação de dor, o próprio médico ele percebe isso, algum nódulo no caroço que ele percebe, por menor que seja, mas só o toque pode revelar isso. O exame de sangue já dá taxas aumentadas, né? Há taxas aumentadas que a gente tem uma referência, que pode ser acima de 3, de 4, níveis de 5, já chama atenção para uma doença que pode ser benigna ou maligna. A partir desse sintoma e desses dados é que se pode fazer uma evolução, né? Em termos de diagnóstico, partir para um ultrassom, partir para uma biópsia, aí a determinação é do médico, né? Que vai dar uma orientação para cada caso específico. Vamos fazer um breve intervalo e voltaremos a seguir conversando com o Dr. Antônio Barbosa, professor doutor em urologia. Por ano são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Estamos retornando com o programa Gente Interessante Papo de Médico. Hoje recebendo um amigo, um colega de profissão, professor doutor em urologia, Dr. Antônio Barbosa. Doutor Antônio, nós falamos bastante a respeito do diagnóstico. Como está o acesso desses pacientes, principalmente no sistema público, para fazer uma boa prevenção de próstata? Hoje a população atendida na rede pública, ela passa pelas unidades básicas de saúde e o fluxo que se segue se detectando alguma alteração no exame de sangue, no caso do PSA, ou mesmo no toque, esses pacientes são encaminhados com prioridade para o Centro de Oncologia da Santa Casa, que é um dos centros que atende hoje a oncologia em São José do Rio Preto. Lá nós temos um ambulatório que faz a análise desses pacientes que chegam triados já para nós. Nós fazemos uma avaliação dos exames que nos foram encaminhados, complementamos os exames necessários com biópsia, com tomografia computadorizada, enfim, para se chegar a um estadiamento correto da doença, em que estágio está essa doença, se realmente se confirma, porque em alguns casos não se confirma o câncer, mas em se tratando de confirmar a doença, nós já encaminhamos esse paciente já numa fila já de cirurgia, ele já é triado praticamente para ser operado na Santa Casa. Queria aproveitar a oportunidade para informar a população nesse programa que a Santa Casa está habilitada pelo Ministério da Saúde
para atender ao CACOM. A CACOM é o Centro de Alta Complexidade em Oncologia. Então, o câncer de próstata, assim como outros cânceres, estão sendo atendidos na Santa Casa por atender essas exigências do Ministério da Saúde, não só no tratamento clínico, cirúrgico, como também radioterapia e quimioterapia nesse centro de oncologia, onde nós estamos atuando na área de uro-oncologia. Já que o senhor está abordando os tratamentos, eu gostaria de saber, assim, até como leigo, um pouco leigo no assunto, a evolução do câncer de próstata. Realmente ele é uma evolução lenta? Ele depende do tipo histológico? O que o senhor me diz a respeito? O câncer de próstata, ele tem uma evolução relativamente lenta, assim. Independentemente do grau de malignidade, porque a gente, quando fala em câncer, de um modo geral, a gente tem que analisar o tecido maligno, o tecido histológico, que vem da biópsia. Em linhas gerais, independentemente do grau de malignidade, ele tem uma evolução lenta. O que significa isso? Que nós podemos ter um paciente com diagnóstico por meio de uma biópsia, numa fase inicial da doença, e isso nós vamos chamar numa fase inicial um nódulo prostático que tem aí meio centímetro. Essa doença demoraria, assim, talvez um pouco mais de um ano para atingir níveis mais avançados. Em geral, no período de um ano, ele praticamente fica estacionado. O que não significa que a gente deva negligenciar ou postergar muitas vezes essa evolução no tratamento. Então, em linhas gerais, a evolução é lenta, mas o tratamento tem que ser definido de acordo com as condições do paciente. Se é um paciente que tem abaixo de 70 anos de idade e tem uma próstata com uma doença inicial, um câncer inicial, nós propomos que, não tendo comorbidades, fatores de riscos maiores, que esse paciente vá para a cirurgia como primeira opção. Embora nós colocamos sempre para análise e discussão entre outros profissionais, nós temos o grupo da oncologia clínica, que também acaba por participar da decisão cirúrgica juntamente com o paciente. Qual seria a melhor terapêutica para aquele caso? Isso também, com certeza, depende muito da idade do paciente, das condições clínicas para uma cirurgia, né, doutor Antônio? Exatamente. Nós temos estabelecido o limite de 70 anos, porque nossa população, em geral, com 70 anos, que ele esteja em condições ideais, e a gente considera não ser um obeso mórbido, não ter uma cardiopatia já pré-existente, não ter um antecedente cirúrgico de cirurgias abdominais, de não ter passado por um infarto, ou qualquer doença que possa, diabetes descompensado, um diabetes que muitas vezes vai comprometer até o resultado da cirurgia que a gente pode propor. A gente discute isso com o paciente e aborda esses fatores como condicionantes para se optar por uma outra forma de tratamento, como a quimioterapia, que tem excelentes resultados também, como a radioterapia em determinados casos. Então, a cirurgia é uma das formas terapêuticas e que deve ser compartilhada nessa decisão com o paciente e até seus familiares, porque muitas vezes a gente tem que analisar realmente as condições clínicas, como você bem lembrou, desse paciente. Nós não podemos colocá-lo em risco por meio de um tratamento, e sim escolher e propor a ele a melhor forma terapêutica, não necessariamente a cirurgia. Na ginecologia, doutor Antônio, a gente vive essa celeuma do estrogênio, do hormônio com o câncer de mama, né? Sim. O que o senhor me diz a respeito da testosterona e o câncer de próstata? Muito se falou no passado, até eu diria que há 20, 30 anos atrás, não se cogitava de outra possibilidade, senão dizer assim, o câncer de próstata é hormônio dependente. Essa afirmativa hoje está sendo muito questionada, está sendo muito discutida, porque existem já alguns estudos, alguns trabalhos publicados de pacientes que estão recebendo até terapia complementar pós-tratamento, pós a cirurgia, com testosterona para restituir
a sua qualidade de vida, né, em termos sexuais, em termos até de proteção geral do organismo. Mas ainda é um tema bastante polêmico, não é unânime ainda, só que também nós não estamos tanto no extremo de se condenar tanto ou se atribuir, seria melhor, a testosterona como um fator indutor para o câncer de próstata. Nós temos ainda restrição com relação a restituir uma testosterona para um paciente que já sofre a queda da testosterona com a quimioterapia, através dos inibidores, ou através da castração cirúrgica em muitos casos, que você é obrigado a escolher entre retirar a testosterona para se complementar o tratamento por meio da orquiectomia, né, a castração cirúrgica mesmo, ou a castração química através da quimioterapia, você então praticamente neutraliza a testosterona. E essa questão traz realmente um efeito colateral para o homem, que é a queda da sexualidade, a queda do seu desempenho, da sua libido sexual, que muitas vezes o homem, quando numa fase da vida, ele opta realmente pelo tratamento cirúrgico ou químico, ele acaba por sentir-se tranquilo na fase em que ele se encontra. Mas ainda, respondendo o que você me falou, é menos crítica a proposta ainda de se tentar manter níveis de testosterona adequados para um paciente que hoje é portador de câncer de próstata, contrariamente ao passado, né? Nós vamos para mais um breve intervalo e voltaremos a seguir falando com o Dr. Antônio Barbosa, professor doutor em urologia. Por ano são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Estamos retornando com o programa Gente Interessante, Papo de Médico. Hoje com o professor Dr. Antônio Barbosa, urologista especialista na área. Agora, doutor Antônio, eu gostaria que o senhor ficasse bem à vontade para a gente abordar a questão do tratamento propriamente dito, né? Qual o melhor tratamento para cada caso? A questão da cirurgia robótica, talvez, doutor Antônio, que é o acesso da próstata, que é uma glândula muito pequena, um acesso difícil, que precisa de uma precisão cirúrgica muito grande. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para discorrer sobre todo esse assunto aí do tratamento. Atualmente, nós adotamos no ambulatório da Santa Casa, do Centro de Oncologia, um protocolo onde nós colocamos as opções terapêuticas para cada paciente que tem o seu diagnóstico fechado de câncer de próstata. A partir desse diagnóstico, nós conversamos com o paciente falando das possibilidades terapêuticas. Então, desde a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a rádio e a quimio combinada, são formas de tratar o mesmo paciente que tem uma doença ainda curável, porque é isso que nós temos que ressaltar. Uma vez feito o diagnóstico precocemente, bem cedo, nós podemos curá-lo realmente dessa doença. Seja por quaisquer um dos métodos, seja cirúrgico, seja radioterapia ou quimioterapia. O que cabe a nós é esclarecer o paciente e seus familiares o que é mais apropriado para ele. Então, respondendo ao que você perguntou, cada caso é um caso. Então, uma vez indicado um procedimento cirúrgico, o paciente poderá também entender que nós temos alguns recursos cirúrgicos, que é por meio da cirurgia aberta, convencional,
é por meio da videolaparoscopia, que hoje também nós já estamos iniciando a fazer este procedimento no Hospital Santa Casa. E a cirurgia por robótica, ela é apenas apresentada a ele, que é uma das possibilidades, porque nós não fazemos a robótica aqui. Então são poucos centros ainda no Brasil até que fazem a cirurgia robótica, principalmente no Sistema Único de Saúde. Mas a videolaparoscopia já é viável, e nós estamos começando a fazer já no Hospital Santa Casa. Então, com base nessa discussão, nesse enfrentamento dos problemas que uma cirurgia pode causar, que uma radioterapia pode causar como consequências, como sequelas após o tratamento, nós decidimos e o paciente assina um termo de concordância, né, de conveniência por aquele método, por estar ciente de todos os seus efeitos possíveis colaterais e como ele será, assim, como ele irá encarar esses problemas também pós a cirurgia. O que eu tenho para dizer de boa notícia é que nossos pacientes têm se recuperado dos procedimentos cirúrgicos e voltam a trabalhar, voltam às suas atividades normais, muito satisfeitos. Eles seguem um acompanhamento conosco trimestral e depois passa a ser semestral a partir do 2º ano, com exames de monitoramento, que é o PSA. Falando das possibilidades desse paciente retornar à vida normal, uma das coisas que a gente não pode deixar de falar é sobre o grau de acometimento da função miccional da urina e também do grau de acometimento da função erétil. Ou seja, a ereção sempre, às vezes, fica com um grau de comprometimento e nós deixamos isso muito claro, que tem recursos também. Hoje nós propomos a terapia oral com drogas, né, da família dos Viagras, e que nós já temos similares também hoje no mercado. O paciente pode recuperar a sua função sexual através da prótese peniana, que é uma das possibilidades também. Enfim, essas sequelas ou esses efeitos colaterais, diria assim, da cirurgia são superados hoje em dia por meio desses recursos. Então isso é muito esclarecido e nós deixamos muito claro para o paciente que o nosso foco e o nosso objetivo, e deve ser esse, é o da cura da doença. E uma vez atingido esse objetivo, nós propomos então acompanhar esse paciente com todas as possibilidades, inclusive do controle miccional, através de esfíncter artificial, através de, na parte da potência, através também de drogas e também até de prótese que possa trazer ele à normalidade ou à sua vida sexual normal. Doutor Antônio, diante de tudo que o senhor me falou para todos os telespectadores, né, do tratamento, do diagnóstico da questão da próstata, esse Novembro Azul com certeza acaba fazendo mais diagnóstico, é uma conscientização extremamente importante. Que mensagem final que o senhor gostaria de deixar para todos nós? Eu gostaria de deixar assim como mensagem que toda a comunidade que nos ouve, de pessoas da área da saúde, pudessem também se engajar nessa campanha. Colegas de outras áreas, de outras especialidades da clínica geral, da cardiologia, da gastroenterologia, que lembrassem que o paciente, depois dos 45 anos de idade, ele deve visitar anualmente um urologista. Não apenas aconselhar que faça um exame de sangue, o PSA, porque muitas vezes o PSA vem como referência dentro da normalidade, mas muitas vezes esse paciente perde o contato e a oportunidade de fazer um exame mais profundo e escapar e sair dessa margem de segurança que a gente pode oferecer para o paciente quando um número, por exemplo, um PSA que esteja em número de 2 ou 2,5, ainda não atingiu um valor de referência maior, mais significativo, mas ele já pode ter a doença. Então daí a importância de haver esse engajamento dos colegas, de um modo geral, em qualquer que seja a área que ele atue, de encaminhá-lo, encorajá-lo a procurar um urologista para se fazer esse exame de sangue e também fazer o exame de toque prostático, que é um exame tranquilamente aceitável, embora haja tanto estigma ainda na nossa cultura, mas isso já vem diminuindo. A gente já tem essa percepção, como você me perguntou no início do programa, da década de 70 para cá, nós já tivemos
grandes avanços, muitos pacientes nos procuram espontaneamente, sem qualquer constrangimento, porque encaram a saúde realmente como um fator da saúde prostática, como um fator de grande valia e de grande importância na sua vida. Gostaria de agradecer imensamente a tua presença, Dr. Antônio, muito esclarecedora e oportuna. O mês de novembro tem que ser marcado como o mês da conscientização da saúde do homem como um todo, né? E que na verdade acaba sendo só um vetor aí que todos os meses do ano o homem tem que estar procurando o atendimento com o urologista, que é extremamente importante para a saúde do homem. Vamos encerrar mais um programa Gente Interessante, Papo de Médico, agradecendo ao Dr. Antônio Barbosa. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, Dr. Luiz, e espero estar sempre à sua disposição para esses eventos nesses meses tão importantes.